Jornal do Meio-Dia dessa quarta-feira, 30 de março de 2022. Começando agora comigo, Rodrigo Menezes, aqui no comando desse programinha diário que você já está acostumado, com as pautas de hoje, falando da preparação do Palmeiras e da possível escalação para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Teve também entrevista de Abel Ferreira e Rogério Ceni ontem, interessante os pontos abordados. Abel Ferreira recebe homenagem do Palmeiras pelos seus 100 jogos à frente da equipe. E a Copa do Mundo está definida. E quais serão os impactos disso para o Palmeiras? Bom, já vou pedindo então para vocês deixarem o seu like aqui no vídeo. É muito importante para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas. Quanto maior o número de likes, maior a recomendação que o YouTube vai fazer. Ainda mais se comparar a taxa de visualizações com o número de likes. Então vamos lá, pessoal, vamos deixar o like, isso ajuda bastante o Massini a conseguir fazer seu canal continuar crescendo e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar sabendo toda vez que subir um vídeo novo ou estiver acontecendo uma live, você fica sabendo se você estiver com o sininho ativado. Você também pode tornar-se apoiador do canal, clicando nos links que estão na descrição. Você pode, inclusive, tornar-se um membro integrante assim, das lives dos apoiadores. Né? O Massini chama de vez em quando alguns apoiadores para participar das lives semanais. Você pode ser um, dependendo do valor que você contribuir. Então, vai lá, torne-se apoiador, ajuda bastante o Massini também a manter esse canal funcionando. Bom, também temos que falar um pouquinho aqui do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que existe. Você não vai conseguir acompanhar a partida de hoje, não tem problema, baixe o OneFootball e você vai ficar sabendo em tempo real o que acontece na partida, vai receber notificações a cada gol, que se Deus quiser o Palmeiras vai fazer muitos gols hoje, vai largar na frente aí nesse primeiro confronto da final. Então é só você apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição e aí você vai ter um grande amigo como em forma de aplicativo no seu celular. Além das notificações em tempo real, você também recebe notícias, informações, conteúdo exclusivo e muito mais. E não é só sobre Palmeiras. Seleção brasileira, campeonatos estrangeiros como Bundesliga, J-League e muitos outros. Tudo isso daí você acompanha pelo OneFootball. Então não tem motivo para você não ter o OneFootball no seu celular. Vai lá e baixa, porque o OneFootball é o melhor aplicativo do torcedor apaixonado. Bom, o Palmeiras ontem então fez o seu último treinamento antes da primeira partida contra o São Paulo pela final do Campeonato Paulista. A partida que acontecerá no estádio do Morumbi hoje às 21h40. Já falo de escalações, onde vai passar, todos esses detalhes. Mas ontem o Palmeiras teve praticamente todos os seus jogadores à disposição, com exceção de Everton, Danilo e Luan. Todos estiveram em campo para a atividade que foi realizada ontem a partir das 10 horas da manhã. E o elenco foi separado em dois times que ensaiaram movimentações e jogadas pensando na partida de hoje. Então, o Abel por onde já separou o time que deve sair jogando e fez os ensaios ali, fez os pequenos ajustes do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Após isso, eles realizaram atividades recreativas e, encerrando o treinamento, eles treinaram um treino técnico posicional, circulação de bola, viradas de jogo, cruzamentos e finalizações. Então, o Palmeiras aí vindo firme e forte aí para essa partida contra o São Paulo, e esperamos que seja um bom resultado do Palmeiras. Falando um pouquinho sobre aí os jogadores que são dúvidas para a partida de hoje, o Everton treinou ontem, mas fez o treinamento separado, realizou um cronograma individualizado. Ele ainda é dúvida para essa partida de hoje, mas tudo indica que a lesão dele realmente não foi séria lá na seleção. O Everton, se não estiver disponível para o jogo de hoje à noite, eu estou suspeitando que ele vai jogar, ele estará à disposição para o jogo de domingo. Com relação a Danilo, o Palmeiras não divulgou informações. A gente fica com a informação que o Massini deu ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, de que o Danilo dificilmente jogará hoje, dificilmente jogará domingo também. O Luan é praticamente certo que não joga, a lesão do Luan foi mais séria, mas ele deve voltar aí para as primeiras rodadas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, talvez não na primeira de ambos os torneios, mas logo o Luan já deve estar de volta, já está realizando aqueles procedimentos de transição física, logo o zagueiro do Palmeiras deve estar de volta. Então vamos acompanhar como foi o treinamento do Palmeiras?
vem nessa preparação desde o início do ano para todas as competições e chegar na final é um objetivo e agora se preparar para estar todo mundo bem, 100%, concentrado no jogo, sabe que é um clássico, mas nosso time tem uma mentalidade muito forte e sabe qual é o nosso objetivo, então vamos todo mundo juntar força para a gente poder conquistar. A gente teve 3 clássicos seguidos aí, e onde deu uma base muito importante para nós, né? Acho que a nossa equipe está muito consistente, está muito preparada, e a gente vai prontos amanhã para fazer um grande jogo e trazer um bom resultado para a nossa casa no domingo. Bom, eu acredito que essa final ela está sendo bem especial, né? Até pelo fato como foi. Nosso time invicto na competição, não perdemos. Então eu acredito que isso dá uma confiança a mais para a gente. Nós vamos ir em busca de mais uma vitória, né? Fora de casa, para levar o jogo, né? Para nossa casa bem tranquilo e ir lá fazer um grande resultado também. Bom, então vocês viram aí como é que foi o treinamento do Palmeiras, os jogadores falando um pouco dessa final. E o Palmeiras chega nessa final como o único invicto do campeonato. O Palmeiras tem uma campanha de 12 vitórias e 2 derrotas apenas em 14 jogos, 21 gols marcados, apenas 4 sofridos. Então o Palmeiras chega muito forte, mas é final e cada final tem uma história à parte em relação ao campeonato, né? Bom, vou passar agora as possíveis escalações. O time do São Paulo deve jogar com Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington ou Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson Igor Gomes, Éder e Caleri. É importante falar um pouquinho aqui sobre 2 questões sobre o time do São Paulo antes de falar do Palmeiras. É que em vários lugares a escalação provável coloca o Arboleda como uma dúvida se o Arboleda joga ou não no lugar do Léo. Porém, o Arboleda fez a partida ontem pelo Equador contra a Argentina, jogou os 90 minutos e eu não acredito que, dada a intensidade do time do Palmeiras, o Arboleda seja escalado como titular nessa partida. Já o Wellington e o Reinaldo, também acho que o São Paulo vai com o Wellington por um motivo simples. De um lado, Rafinha, do outro, Reinaldo, o Palmeiras tem um time que abusa bastante da velocidade. Então a gente sabe que o Rogério Ceni deve se precaver nesse sentido e por isso que eu acredito que vai ser o Wellington mesmo que vai começar jogando, até mesmo para tentar frear ali as descidas do Dudu e as aproximações do Marcos Rocha. De qualquer forma, essa equipe do São Paulo, uma equipe que deve jogar no 4-2-2-2, um sistema que o Rogério vem implementando aí no São Paulo, que vem dando resultado, como um ator que o time está na final do Campeonato Paulista. Já o Palmeiras tem a dúvida ali no gol, se vai o Everton ou Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Jailson, se o Danilo tiver condições, ele joga no lugar do Jailson, mas muito pouco provável, então o meio deve ser Jailson, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Dudu e Rony. O Palmeiras tem esse desenho aí que parece um 4-4-2, mas o Palmeiras muda muito a sua formação, seu esquema de jogo, de acordo com o que a partida vai pedindo e também de acordo com como o time ataca e defende. O time ataca com uma formação, se defende com outra e durante o jogo vai variando, vai alternando aí essas formações. Tá? O Everton e Danilo vão ser reavaliados hoje, minutos antes da partida, para saber se terão condições, mas dá para esperar o Everton em campo. É pouco provável, muito pouco provável que o Danilo jogue essa partida. Seria uma surpresa pelo que a gente vem recebendo de informações, a presença do Danilo em campo hoje. O arbitragem para a partida de hoje é do Douglas Marques das Flores
Ele é o mesmo árbitro da primeira partida entre Palmeiras e São Paulo, lá pela fase de grupos. Vai ser auxiliado por Daniel Paulo Zioli e Alex Zang Ribeiro. O quarto árbitro é o Thiago Luiz Scarascati. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho irá comandar a aparelhagem do VAR. Né? Bom, projetando um pouquinho a partida, até mesmo porque eu acredito que dessa vez o Palmeiras não vai surpreender, não vai trazer nem o Wesley nem o Verón ali pelo lado esquerdo. Acho que o Palmeiras vai com sua formação tradicional, a mesma que jogou contra o Bragantino, talvez só com o Everton no gol. Inclusive o Everton, se não jogar, será a primeira final que ele, desde que ele chegou no Palmeiras, que ele não disputa. Então, é um feito notável. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras, então, deve ser com a sua escalação tradicional, a mesma que jogou a final da Libertadores, praticamente a mesma que jogou a partida contra o Bragantino. Então, eu não espero uma partida igual, como foi o começo, não deve ser igual. Eu acho que o Rogério Ceni entendeu que se ele ficar esperando o Palmeiras ali no campo de defesa, ele vai tomar sufoco, ele não vai conseguir ter saída, ele vai ter dificuldade. Então, eu acredito que o São Paulo não deve começar o jogo tão recuado. O São Paulo deve ali começar, tentar explorar um pouco, pressionar um pouco ali a saída de bola do Palmeiras, que não vai ter ali a presença do Danilo, e o Palmeiras contra o Bragantino sofreu em alguns momentos com a pressão do Bragantino por não ter o Danilo ali. O Jailson não conseguiu substituir o Danilo à altura. Não, novamente, como eu falei no programa de segunda-feira, Jailson não fez uma partida ruim. Porém, a gente sabe que o nível do Danilo, o nível de jogo dele é muito alto, por isso o Palmeiras sente a falta desse jogador. Eu acho que o São Paulo vai tentar explorar esse ponto, pressionando a saída de bola do Palmeiras. Então vai ser interessante ver como é que o Abel vai escolher sair jogando, se ele vai prender mais o Piquerez ou o Marcos Rocha na saída de bola do Verdão. O Palmeiras, que com o Scarpa em campo, né, e comparando com aquela partida do primeiro jogo, primeira confronto entre Palmeiras e São Paulo, o Scarpa em campo, ele dá um poder maior de marcação ali pela esquerda. Então a gente viu como o Piquerez sofreu quando o Marquinhos entrou no segundo tempo, e eu acho que o Scarpa em campo já ajuda a neutralizar essa possibilidade do São Paulo, porque o Scarpa ajuda na marcação, ajuda ali na recomposição pelo setor, e além disso ele tem um passe mais qualificado do que o Wesley, do que o Verón, para a puxada de contra-ataque. Quando o Palmeiras estiver transitando do ataque para a defesa, a qualidade de passe do Scarpa é maior que esses outros jogadores. Então, eu acredito que o Palmeiras jogue de forma diferente, mas que não seja tão esmagado, tão pressionado lá atrás, como acabou sendo contra o São Paulo naquele segundo tempo. Acredito muito que com o Scarpa em campo, isso daí diminui a possibilidade. Mas também com o Scarpa em campo, a gente vai ver um jogo de meio de campo, muita marcação, poucas oportunidades. Acredito que o São Paulo vai vir mais para cima e tentar neutralizar ali, e o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com um jogador do São Paulo, que o meio de campo do São Paulo são de jogadores que marcam bem, tem qualidade com a bola no pé, mas o principal deles é o Rodrigo Nestor, que se você der muita liberdade para ele jogar, ele pode causar estrago. Ele comandou o meio de campo contra o Corinthians, tudo bem que parece que o meio de campo do Corinthians, formado ali pelo Paulinho, pelo Juliano, pelo Duqueiroz, não é um meio de campo que ou tem a vitalidade ou tem a técnica, né? O Duqueiroz, ele não tem a técnica de Paulinho e Juliano, e o Paulinho e o Juliano já não tem mais a vitalidade que o Duqueiroz tem, ou que se dava para esperar para igualar o Rodrigo Nestor. O Palmeiras tem esses jogadores, o Rafael, o Jailson, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, são jogadores que marcam muito, têm uma vitalidade muito maior, além de serem tecnicamente muito bons. Porém, eu acho que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com essa questão do Rodrigo Nestor. O São Paulo é um time que joga muito ali pelo meio do campo e explora pouco ali o espaço nas laterais. É um time que trabalha muito bem a bola com tabelas, com toques rápidos, com movimentação rápida. Falta talvez um pouco mais de técnica ali para o Igor Gomes, para o Alisson, para o Caleri, para o Éder, ali, para eles conseguirem criar mais oportunidades, mas é um time que o Palmeiras não pode dar vacilo, o Palmeiras não pode permitir esses espaços, principalmente para o Rodrigo Nestor. Então vai ser um jogo muito de meio de campo. O ponto forte do Palmeiras, em relação ao São Paulo, é a velocidade de transição que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem transição de ataque e de defesa muito rápida. Então, eu acredito muito que o Palmeiras vai tentar explorar isso daí,
mas principalmente não sendo um time reativo. O Palmeiras vai tentar fazer como fez contra o Bragantino em vários momentos, um toque de bola rápido para sair no ataque e explorar ali os espaços que devem surgir pelo posicionamento do São Paulo em campo. Novamente, eu não espero o mesmo São Paulo recuado como naquele começo de jogo, porque o Rogério Ceni já viu que não vai dar certo se ele ficar daquela forma. E aí, nesse sentido, eu acho que o São Paulo vai fazer aquilo que fez nas finais do ano passado, quando o Crespo era o técnico. Na menor possibilidade do Palmeiras conseguir ter velocidade e sair no contra-ataque, o São Paulo ia lá e fazia faltas. Então, é muito importante que o Palmeiras consiga trabalhar as jogadas de forma mais rápida, o passe mais rápido, para que mesmo com as faltas o Palmeiras consiga tirar proveito aí dessa situação. Um ponto que o Palmeiras precisa aproveitar aí para criar chances, criar oportunidades e fazer gols, que ajuda bastante, né? Além da velocidade, dessa transição rápida que eu falei, de tocar a bola rápido e sair jogando, é aproveitar um espaço que às vezes aparece ali na defesa de São Paulo, entre o primeiro volante e a dupla de zaga. A gente viu, por exemplo, na partida do Corinthians e São Paulo no final de semana, o Juliano tem uma chance dentro da área, sozinho, livre, para finalizar. E aquele espaçozinho ali, o São Paulo costuma deixar em vários jogos esse espaço. O Pablo Maia, ele é um jogador que marca muito bem, mas ele não tem uma certa disciplina tática, como, por exemplo, o Luan, que é o primeiro volante de São Paulo, tinha no ano passado, e que cobria muito bem esse espaço. Então, o Palmeiras, ali na primeira partida contra o São Paulo, teve o Rafael Veiga finalizando ali exatamente daquele ponto. O Corinthians teve essa possibilidade também. O Palmeiras tem que aproveitar. Quando esse espaço surgir, não é sempre que aparece, mas ele aparece algumas vezes no jogo. E quando esse espaço surgir, o Palmeiras tem que aproveitar muito bem, com Veiga, Jailson e Zé Rafael, chegando, finalizando ali por esse espaço. É só vocês repararem que esse espaço vai aparecer no jogo de hoje, vai aparecer no jogo de domingo. Não pode desperdiçar. Então, o Palmeiras aí tem que ficar atento a essas questões no ataque. E na defesa, manter aquele nível de intensidade, de concentração que o Palmeiras tem, vem com sua força máxima. O único desfalque aí que pode ter ainda no banco de reservas, o Kusevich, que jogou ontem pelo Chile, então dificilmente também vai ter condições de jogar hoje. Pode ser que fique no banco, mas não vai sair jogando. O Palmeiras vem aí com sua força máxima na defesa. Eu acredito muito que o Palmeiras consiga aí neutralizar o ímpeto da equipe de São Paulo e não dar grandes chances, como foi naquele primeiro jogo. Só não pode ficar muito lá atrás, e por isso a saída de bola vai ser extremamente importante. Eu acho que o Abel reparou isso, entendeu que essa foi uma dificuldade do Palmeiras e vai trabalhar a equipe para que não aconteça isso novamente. Lembrando que o empate, né, o Palmeiras joga fora de casa essa primeira partida, o empate não é um resultado ruim, não. Acho que é um resultado, inclusive, muito bom. O Palmeiras é mais forte dentro do Allianz Parque, tem a presença tem um jogo garantido no domingo às 4 da tarde lá, então o Palmeiras pode aí trabalhar melhor o jogo da ida, já pensando no jogo da volta, em não sair perdendo. Então pode ser que a gente veja um Palmeiras mais cauteloso nessa primeira partida, exatamente porque o empate é um bom resultado para o Palmeiras, apesar de eu não acreditar que o Abel vai colocar o time lá atrás, fechadinho, recuado e sem saída de bola. Ele vai achar uma solução para que o Palmeiras ganhe essa partida e vá com uma vantagem ainda maior nessa final do Campeonato Paulista. Ontem também teve coletiva de imprensa dos treinadores e dos capitães. Eu não entendo por que levam os capitães, porque as perguntas que são feitas para eles geralmente não são assim tão relevantes, e acho que fazem mais porque tem que fazer mesmo. E principalmente as falas dos treinadores são as mais importantes, por isso que as principais perguntas são direcionadas para eles. De qualquer forma, a gente viu uma questão importante, uma troca de elogios muito boa entre Abel Ferreira e Rogério Ceni. Eu vejo que tem esse respeito muito grande entre essas duas figuras, que já são históricas para ambos os times, o Abel Ferreira como técnico no Palmeiras e o Rogério Ceni como jogador no São Paulo. E o Rogério Ceni, que o Abel Ferreira, inclusive, pede que tenha tempo de desenvolver o trabalho, falando que vai desenvolver um trabalho muito bom lá no São Paulo. Então, o Abel Ferreira aí pedindo tempo para técnicos brasileiros como um todo, mas falando que o São Paulo tem uma equipe que joga no sistema 4-2-2, que é um sistema que é muito difícil de jogar e de neutralizar. Fala que o time ainda vai crescer bastante aí se o
o São Paulo der tempo ao Rogério Ceni, como o Palmeiras deu para o Abel Ferreira. E, então até o Abel Ferreira fala que o Palmeiras tem uma leve vantagem nessa final por ter um trabalho mais longo, mais consolidado. Porém, ele rechaça qualquer favoritismo para o Palmeiras, diz que o jogo é final, é um clássico, e atribui 50-50 de chances aí para um lado e para o outro. Concordo com ele, não vejo favoritismo de um lado ou de outro. Acho que o Palmeiras é um time mais pronto do que o São Paulo. O São Paulo ainda tem dificuldades. A gente viu o jogo contra o Corinthians, o São Paulo tendo pouquíssima criatividade durante boa parte do jogo. E olha que o Corinthians não é uma equipe que dificulte tanto assim a criação de jogadas por parte do adversário. Como eu já falei, é um time mais envelhecido. É um time que não consegue jogar tão bem lá atrás. Um time que precisa atacar mais. Então, e o São Paulo ainda assim teve bastante dificuldade. Então, eu acho que eu entendo que o São Paulo vai vir com força, vai vir no embalo da sua torcida. O Morumbi deve estar lotado na noite dessa quarta-feira. Então, o Abel Ferreira aí já fala que é 50%. Apesar do Palmeiras ter feito a melhor campanha, isso não significa nada além do fato de jogar em casa. São palavras do Abel Ferreira. Já o Rogério Ceni exalta a capacidade de adaptação do Palmeiras e afirma, isso é muito importante vindo de um treinador adversário, um cara que, eu sei que o torcedor do Palmeiras não gosta do Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni é um dos caras que eu gosto que exista no futebol, porque é um cara que é apaixonado pelo esporte a tal ponto que ele estuda, que ele mergulha e que ele se debruça sobre todos os aspectos do jogo, tenta entender e tenta trazer para o trabalho, para a vida dele. Então é muito interessante. Acho que o Rogério Ceni tende a virar um grande treinador no futuro. Ainda acho que precisa melhorar algumas coisas, como relacionamento pessoal. O Rogério Ceni sempre teve dificuldade nessa área, mas é um cara que entende e que viveu muito futebol. E ele fala, o Palmeiras não é reativo, o Palmeiras ele se adapta ao adversário. Então, se o adversário é um time que pressiona muito, tem um ataque muito poderoso, o Palmeiras se adapta para neutralizar esse time e tirar proveito daquilo que o adversário oferece. Então, em alguns momentos pode ser que jogue de forma reativa, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, jogou de forma mais reativa, é verdade, mas também não dá para dizer que o Palmeiras não tem repertório e o Palmeiras não cria. O Rogério Ceni deixa isso muito claro. O Palmeiras tem repertório, o Palmeiras tem criação de jogadas, o Palmeiras tem armas muito importantes. Então, ele até comenta, tem diversas peças, modelos, e em que consegue marcar em pressão alta, a pressão baixa, consegue jogar quando o time adversário está se defendendo. Então, o Palmeiras tem aí muita força no time, e o Rogério Ceni exalta isso daí. E tem um ponto que ambos concordaram, ainda que de forma diferente, que é a questão do calendário, né? Ambos concordam que o campeonato precisa ser mais curto, o Campeonato Paulista, querem trabalhar nesse sentido, e o Abel Ferreira, inclusive, afirma que toda essa discussão para o local da final e tal, não sei o que acontece porque a final não está no regulamento com uma data marcada. A final vai ser em tal dia, tal. E aí ele sugere até que a final seja em jogo único, em estádio a ser sorteado, ou no começo, ou no momento em que os times finalistas forem definidos. Então é uma forma interessante do Abel Ferreira tratar o assunto. Ele não defende nenhum lado nem o outro, ele critica o regulamento, critica a organização do Campeonato Paulista, o que não deixa de ter razão, o que não deixa de ser verdade essa questão que o Abel Ferreira está trazendo. Acho interessante ele definir essa questão sugerir essa questão do jogo único. Torcedor, no Brasil a gente tem a cultura do ida e volta, mas eu acho que o jogo único ele é mais emocionante, ele é mais imprevisível. Então, vamos ver aí como é que a Federação Paulista vai reagir a essas sugestões do Abel Ferreira. Há um movimento na Federação Paulista para que o regulamento seja alterado para os próximos anos, mas sem informações concretas ainda de como seria esse regulamento, como seria esse novo formato. De qualquer forma, vamos ver aí se as críticas do Abel Ferreira vão ser trabalhadas, né? Bom, o Abel Ferreira completou faz pouco tempo 100 jogos pelo Palmeiras, uma marca que é expressiva, né? 100 jogos consecutivos é uma realidade que a gente não vê muito no Brasil. O futebol brasileiro é triturador de técnicos. O Palmeiras é um dos times que mais demitiram técnicos nos últimos anos. Porém, vem aí com o trabalho já de quase 1 ano e meio com o Abel Ferreira.
né? A gente vai completar agora no próximo final de semana, próximo começo de semana, completa 17 meses de trabalho do Abel Ferreira. Então, é um treinador que aí já está em contrato renovado até 2024, mas ele atingiu a marca de 100 jogos e recebeu uma homenagem do Palmeiras, feita pela presidente Leila Pereira, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi. Estar aqui ao lado do nosso técnico Abel para comemorarmos e homenageá-lo pelos 100 jogos à frente do Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta que o Abel, que já está fazendo história aqui no Palmeiras, fará muito mais. Ainda mais agora que renovamos o contrato do Abel, eu tenho certeza que ficaremos juntos por muito, muito mais tempo. Porque o Abel tem o DNA do Palmeiras, Abel. Aprendi. Você tem a nossa essência. Então é uma grande honra para mim e para os nossos milhões de torcedores contar com a sua genialidade, porque esse aqui é top. Eu também queria agradecer a confiança. Eu acho que ela é recíproca. Aqui eu sinto-me em casa e espero, juntamente com o nosso grupo de trabalho, continuar a dar alegrias a vocês, porque é para isso que nós trabalhamos todos os dias aqui na nossa academia, todos juntos, quando todos somos um, para poder retribuir e partilhar com vocês as nossas alegrias. Obrigado mais uma vez, Presidente, por este presente, e espero que receber a 200 e a 300, que esse é o meu objetivo, é cumprir o contrato até ao fim. Abel, em outubro de 20 tive a felicidade de participar do seu processo de contratação, e mais feliz agora com essa marca, e como você disse, como a presidente Leila disse, que isso se reproduza 200, 300, 500, então muita felicidade, que venham muitas vitórias, e avante palestra! Avante palestra! Muito bem, então vocês viram aí a homenagem que o Palmeiras fez ao Abel Ferreira, que nesses pouco mais de 100 jogos na frente do Palmeiras tem 9 finais, então é uma marca incrível, né? E o Abel Ferreira chega aí nessa final do Campeonato Paulista com o objetivo de acabar com mais um tabu, né? O Palmeiras nunca derrotou São Paulo em finais, já foram 2 finais entre Palmeiras e São Paulo, e o São Paulo levou ambas. Obviamente que o Palmeiras já venceu vários títulos em cima do São Paulo, Campeonatos Paulista, né? Já foram 8 confrontos, 8 campeonatos que Palmeiras e São Paulo decidiram, ainda que não de forma de mata-mata, né? E o Palmeiras levou vantagem em 4, que saiu com 4 vezes campeão. Porém, todas as vezes que o Palmeiras saiu campeão era no sistema pontos corridos ou sistema de grupos, como no Campeonato Brasileiro de 72. Né? Então, o Palmeiras aí tem aí no São Paulo uma pedra no sapato. É uma pedra no sapato do Abel Ferreira, é o time que mais deu dificuldades, é o time que ele mais fala no livro dele. A atenção que ele dá ao São Paulo é muito maior. E parece que o sistema de jogo do São Paulo, os jogadores que o São Paulo tem, são um desafio aí para o Abel conseguir encontrar uma forma de derrotá-los. Porém, ele já derrotou, ele já conseguiu um resultado muito bom naquela quartas de final do campeonato da Taça Libertadores do ano passado. Acredito muito que o Abel Ferreira sabe como fazer o Palmeiras jogar contra essa equipe do São Paulo, agora do Rogério Ceni, que vai lutar muito para que o Palmeiras vença esse campeonato e quebre mais um tabu. Lembrando que ele já quebrou um tabu importante contra o São Paulo. Na primeira fase, o Palmeiras fazia 25 anos que não vencia o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Paulista. O Abel Ferreira foi lá e quebrou esse tabu. Então é um treinador que vem fazendo história aí e pode fazer história também no cenário do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que não tem um campeão como estrangeiro, não, um técnico estrangeiro campeão, desde 1950, quando o húngaro Bela Gutmann, pela equipe do São Paulo, conquistou o título. Então, desde aquela época, já vão aí
65 anos que não tem um título por um treinador estrangeiro aqui no Campeonato Paulista. Então, o Abel Ferreira aí pode trazer essa taça para o Verdão e se tornar o primeiro técnico estrangeiro desde então a conquistar o Campeonato Paulista. Um outro dado importante sobre o elenco do Palmeiras, né, a gente fala da importância que o Abel dá para o Rony, que eu comentei da entrevista que ele deu lá para o podcast 90+3, em que ele pediu muito que o Palmeiras não negociasse o Rony. O Rony é o jogador com mais minutos em campo nessa temporada, 1.020 minutos. Não é o jogador que mais jogos fez. Quem detém essa marca é o Wesley, que fez 16 jogos pelo Palmeiras nessa temporada. Todos os jogos do Palmeiras nessa temporada, o Wesley entrou em campo. Lembrando que nessa conta do Palmeiras, essa conta do Palmeiras que passa para a gente, nessa conta o Palmeiras não coloca os números do Mundial de Clubes, que eles consideram ser da temporada passada, tá? Então o Wesley ele tem 16 jogos nessa sequência aí do Palmeiras no ano, 16 jogos que o Palmeiras fez, mas ele não é o jogador que tem mais minutos. Essa marca é do Rony, seguido pelo Veiga, que tem 1.005 minutos. Então a gente vê aí dois jogadores extremamente importantes no sistema tático do Abel, e é o que eu venho falando, o Rony, com a sua característica de aplicação tática, é um jogador que eu acredito que todo treinador no Brasil gostaria de ter um jogador como o Rony no elenco. Não é um primor tecnicamente, mas ele faz tudo que o treinador pede. E geralmente faz bem, tirando a parte de finalização, né? Tomada de decisões. Mas o Rony, mesmo assim, vem fazendo seus gols, vem aparecendo, vem criando, vem tendo oportunidades. Então tem que se ressaltar a importância do Rony para o esquema do Abel Ferreira e para o esquema e para o Palmeiras como um todo. E o Rafael Veiga é outro jogador que eu venho falando também, que ele tem uma visão dentro do jogo que faz a diferença. O Abel Ferreira confia muito no Rafael Veiga. Eles trocam muitas ideias ali quando o jogo está rolando. Então, quando o Veiga consegue chegar perto do Abel Ferreira, ele sempre dá alguma sugestão, faz algum comentário, eu escuto o Abel Ferreira falando alguma coisa. Então, é um jogador que é muito importante para o Abel Ferreira. Então, que vem sendo aí um dos grandes destaques da temporada, um dos jogadores que mais joga pelo Palmeiras em 2022. Bom, falando um pouquinho agora sobre o jogo de volta, que vai ser no domingo. Lembrando que o jogo de hoje passa na Record, no HBO Max, no Paulistão Play, no canal do YouTube do Paulista e no Premiere, tá? Todos os detentores de direito de transmissão do Paulista irão transmitir a partida de hoje, então não falta opções para que vocês assistam o jogo, tanto hoje como no domingo. E aí sim, falando um pouquinho do jogo de volta no domingo, não tem informações de venda de ingressos ou quantos ingressos estarão à disposição. Eu tento entrar de hora em hora aqui para ver se aparece alguma notícia, alguma informação, e por enquanto nada. Então, até o momento que esse jornal está sendo gravado, nenhuma novidade sobre o jogo da volta, sobre quantos ingressos tem, quantos ingressos vão ser disponibilizados, se o Gol Norte estará totalmente vetado ou se só parcialmente vetado, como é que vai ser os preços, valores, tudo isso daí não temos informações. Eu peço desculpa para vocês, porque não é uma questão que nós possamos fazer. A gente depende aí do Palmeiras e da W Torre definirem, devem estar definindo essas questões, devem estar trabalhando nessa questão, porque inclusive a montagem do palco atrás ali do Gol Norte já começou. Né? O Gabriel Amorim trouxe ontem no Twitter dele que ele recebeu uma foto da montagem do palco, e já está todo vapor ali atrás do gol. Provavelmente eles estão vendo como é que vai ser, como é que vai ficar as estruturas para poder definir a quantidade de ingressos que vai ser disponibilizado, se vai precisar vetar realmente todo o setor do Norte ou não. De qualquer forma, vai ser um setor muito mais concorrido do que já é naturalmente, né? Então, esperamos todos que entre hoje, no máximo amanhã, comece aí a venda de ingressos. Acho que hoje ainda não começa, mas amanhã certamente deve ter novidades sobre a venda de ingressos, que começa amanhã, que horas, valores, quantidade de ingressos, mas por enquanto não temos nada, tá? Então hoje, nessa manhã de quarta-feira, ainda nenhuma novidade. De qualquer forma, o Palmeiras já sofre alterações, já sofre essa antecipação da montagem, já tem impacto aí para a equipe feminina do Palmeiras, que ia jogar contra o Flamengo pelo Brasileiro nessa sexta-feira no Allianz Parque. O jogo foi transferido ali para a Arena Barueri. Então, você que quiser acompanhar
o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Também ainda não tem a disponibilidade dos ingressos, não começaram as vendas, mas se programe para ir na Arena Barueri, sexta-feira às 20 horas, que vale a pena, tá? Apoiem a equipe feminina do Palmeiras, porque o Palmeiras montou um time para brigar contra o Corinthians. Não sei se nessa temporada já vai conseguir aí tirar, porque o Palmeiras mudou bastante o time para essa temporada, já tem uma base boa vindo do ano passado e reforçou ainda mais o time, mas o Corinthians é um time que mantém um nível muito forte. De qualquer forma, o Palmeiras vem com tudo aí para brigar. Quem sabe consegue já o primeiro título do Campeonato Brasileiro esse ano. Então apoiem o futebol feminino. Sexta-feira às 20 horas, Arena Barueri. Assim que tiver informações de ingresso, se amanhã já tiver essa informação, eu trago aqui para vocês de valores, onde comprar e tudo mais, tá? Para o último tópico aqui desse programa dessa quarta-feira, a Copa do Mundo foi definida praticamente todos os times, né? Falta ainda definir só os confrontos, os times classificados ali pela América do Norte, né, a CONCACAF. Porém, dificilmente não serão Estados Unidos e México. O Canadá já está classificado, mas Estados Unidos e México ainda dependem de um empate ou uma combinação de resultados aí para se classificarem, né? Estados Unidos e Costa Rica se enfrentam hoje à noite e dificilmente a Costa Rica passa os Estados Unidos. A diferença de saldo de gols é muito grande. Já o México, a diferença para o México é menor, é de apenas 4 gols. Porém, o México enfrenta o El Salvador, que é a equipe mais fraca aí da CONCACAF, nessa fase final da CONCACAF. Então, provavelmente não teremos mais alterações aí, México e Estados Unidos mesmo para essa fase final, da fase de grupos aí da Copa do Mundo. E isso, por que eu estou falando disso? Porque tem um impacto para o Palmeiras, né? O Campeonato Brasileiro, ele tá marcado, agendado para começar. Eu estou com a tabela básica aqui da CBF, tá? Então, todas as datas podem sofrer alterações, porém, eu estou seguindo o que a CBF programou aí para o campeonato. Então, o campeonato começa no final de semana de 9 e 10 de abril, e ele vai se estender até o final de semana, até o domingo, dia 13 de novembro. E esse 13 de novembro é apenas 8 dias antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Então, assim, é um prazo muito curto para que a gente possa garantir que o Palmeiras não vá sofrer desfalques. Aí os times que tenham convocados para seleções que estarão classificadas para a Copa do Mundo vão sofrer desfalques. Geralmente, se há um prazo aí de pelo menos 15 dias antes da Copa. Não sei como é que vai funcionar esse ano, porque vai interromper a temporada europeia, então essas datas ainda vão ser definidas, mas pode ser que o Palmeiras perca aí os jogadores que estejam os jogadores das seleções classificadas que sejam convocados. E a boa notícia para o Palmeiras é que somente dos 4 seleções que o Palmeiras tem jogadores, então Brasil, Uruguai, Chile e Paraguai, somente Brasil e Uruguai se classificaram. E o Piquerez não é um jogador que tem presença garantida. O Everton, sim, se não tiver nenhum problema de lesão, ele estará na lista final do Tite para a Copa do Mundo. Então, o Palmeiras aí tende a sofrer pouco com os desfalques nessa fase final do Campeonato Brasileiro, na reta final, para a convocação para a Copa do Mundo. Então, o Palmeiras não deve ser um time que sofra muito. Vamos aguardar para ver como é que vai ser as datas. Isso ainda não foi divulgado, até quando os jogadores que forem convocados vão jogar no Brasil, porém, existe essa expectativa de que se perca as últimas rodadas. E é uma boa notícia para o Palmeiras também que o Kusevich não vá para a Copa do Mundo e o Chile também não vá para a repescagem, porque tem data FIFA em junho também e vai comer aí 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Kusevich, se o Chile fosse para a repescagem, certamente o Palmeiras perderia o Kusevich para essas 4 rodadas, essas 2 semanas, né? O Kusevich fez uma partida muito boa ontem no Chile, na partida entre Chile e Uruguai, e foi muito elogiado pelos torcedores chilenos, que estão muito contentes com a evolução do zagueiro, e foi apontado, inclusive, por vários torcedores e por parte da imprensa local lá, como um dos destaques da equipe que perdeu a partida por 2-0 para o Uruguai, está fora da Copa do Mundo, inclusive vai jogar a repescagem, mas foi um dos grandes destaques da partida e vem sendo bastante elogiado, né? Então, já que eu estou falando de Copa do Mundo, né, vou
Vou falar um pouquinho dos classificados aqui por continente. Na Ásia, Catar, Irã, Catar, país 7, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão estão classificados. Na África, Senegal, Camarões, Gana, Marrocos e Tunísia. CONCACAF tem Canadá e provavelmente México e Estados Unidos. Dificilmente Costa Rica tira uma dessas duas vagas aí. Na Conmebol, na América do Sul, é Brasil, Argentina, Uruguai e Equador. E na Europa tem Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra, Alemanha, Polônia e Portugal. Ainda falta definir na Europa o 13º representante vai sair do confronto de repescagem que não foi jogado por questões da guerra entre Ucrânia e Rússia. País de Gales, Ucrânia e Escócia vão brigar por essa última vaga. Além disso, tem mais 2 vagas da repescagem intercontinental. Então, o Peru, que se classificou em 5º na Conmebol, vai enfrentar o vencedor de Emirados Árabes e Austrália pela eliminatórias da Ásia. Então, dessas 3 equipes, uma vai para a Copa do Mundo. E o 3º colocado da CONCACAF, que provavelmente será o 4º colocado da CONCACAF, que será muito provavelmente a Costa Rica, vai enfrentar aí o vencedor de Ilha Salomão e Nova Zelândia, representante aí da Oceania. Então, a Copa do Mundo começa a tomar forma e os potes também já estão praticamente definidos. Vou aqui considerar que México e Estados Unidos já estão classificados. Tá? Então, no pote 1 teremos Catar, que vai para o grupo A automaticamente, e Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. No pote 2 tem Dinamarca, Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos, Suíça, Croácia e Uruguai. No pote 3, Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e o Canadá. E no pote 4, Tunísia, Camarões, Equador, Arábia Saudita, Gana e o 13º representante da UEFA e os 2 vencedores da repescagem intercontinental. Copa do Mundo, que eu não sei quanto a vocês, eu vou até fazer uma confidência aqui, eu sou fanático por Copa do Mundo, sou fanático por futebol, mas a Copa do Mundo é o principal evento que gera um engajamento em mim. Eu acompanhei a Copa do Mundo 2014 nos estádios e foi uma das melhores experiências da minha vida. Assisti 5 jogos no total, inclusive Brasil e Colômbia, que a emoção de assistir a sua seleção numa Copa do Mundo é incrível. Eu sei que tem gente que torce contra a seleção brasileira, eu respeito todo mundo, acho que faz parte, mas eu sou fanático por Copa do Mundo e eu já estou empolgado com essa Copa. Tem aí uma chance de confrontos espetaculares na primeira fase, né, já na fase de grupos, porque a Alemanha e a Holanda acabaram ficando aí para o pote 2. Então, imagina um confronto entre Brasil e Alemanha logo na fase de grupos. Obviamente que eu não quero que aconteça, porque eu torço para o Brasil, independente do Tite estar lá e fazendo um trabalho que eu questiono em alguns pontos, elogio em outros. Acho que o Brasil é uma equipe taticamente muito boa, mas para mim falta um pouco mais de variação. Acho que o Tite não tem essa variação toda, é um técnico mais mais limitado, mas enfim, eu acredito muito que essa primeira fase aí vai reservar confrontos muito legais. Imagina uma Argentina e Alemanha, uma Inglaterra e Holanda, algo assim. Então promete bastante aí essa primeira fase. Vamos aguardar aí o sorteio que acontece nessa sexta-feira, 13h. Então aí, já nessa sexta-feira saberemos quais serão os confrontos aí da Copa do Mundo. Copa do Mundo que começa, então, como eu falei, no dia 21 de novembro, tá? A primeira partida será às 7h da manhã aqui no Brasil, entre o Catar e a seleção que for sorteada na posição 2 do Grupo A. Lembrando que na Copa do Mundo a posição do grupo também é sorteada. E terá a final no dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal, um domingo. Um jogo que será realizado no Lusail Stadium, que é onde o Palmeiras jogou, onde foi a final do Mundial de Clube de 2020. Né? Não lembro se o Palmeiras jogou nesse estádio ou não, mas o jogo será no principal estádio aí do Catar, que é um dos estádios que foi usado para o Mundial de Clube de 2020, que o Palmeiras participou. Então, Copa do Mundo aí sendo definida nessa sexta-feira.
e vamos aguardar aí o sorteio, beleza? Bom, pessoal, lembrando que hoje, a partir das 15 para as 8, 7h45 da noite, tem Paulo Massini aqui na live pré-jogo de Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o jogo que vai ser realizado no Morumbi. O Massini dessa vez não estará lá porque a posição da imprensa nos estádios não é muito boa, ou então, como ele fala no Allianz Parque, o som é muito alto para você conseguir fazer uma live legal. Então o Massini estará na sua casa a partir das 19h45 fazendo a live pré-jogo. Acompanhem, fiquem ligados aqui. Então, para isso, se inscreva no canal, ative o sininho, que você vai ficar sabendo quando a live começar. Também tem a live de intervalo e a live de pós-jogo, que também terá a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, se por acaso ela não for gravada, como aconteceu na partida da primeira fase do Campeonato Paulista, né? Então, fiquem ligados aí. O Massini vai estar aqui hoje à noite com vocês. Também tem o Jornal do Meio-Dia amanhã para a gente debater como é que foi essa primeira partida, trazer as principais respostas do Abel Ferreira na coletiva, trazer o que aconteceu no jogo, trazer as melhores informações. Se Deus quiser, já com a informação sobre o jogo de volta do Campeonato Paulista, já sobre venda de ingressos. E lembrando que a partir de segunda-feira o Jornal do Meio-Dia volta a ser ao vivo a partir das 11h30. Beleza? Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui, vamos lá, vamos ajudar a mídia palestrina a continuar crescendo. Nós trazemos pelo menos 1 hora de Palmeiras por dia aqui para vocês, então ajudem o canal do Paulo Massini e as demais mídias palestrinas. Se você assistiu esse programa antes da 1 da tarde, vá lá depois assistir a live do Tute Palestra, Tute na área, um programa que acontece de segunda, quarta e sexta, a partir da 1 hora ao vivo. O pessoal do Tute Palestra, nossos amigos aqui, então assistam lá eles também. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no sininho. Se você quiser tornar-se apoiador, tem os links aqui na descrição, as instruções. Beleza? Agradeço toda a audiência de vocês. Desejo que o Palmeiras, envolvido em mais uma polêmica com o São Paulo, faça uma arrancada heróica novamente aí nesse Campeonato Paulista, que comece muito bem essa primeira partida e que vença a equipe do São Paulo e já saia em vantagem nessa final, rumo ao mais um título do Campeonato Paulista. Grande abraço a todos e nos vemos amanhã.